A gente está fazendo a leitura, vou mostrar aqui. A gente está fazendo a leitura do livro O Bebê do Amanhã, do Thomas Verne, e hoje é o segundo dia de leitura, e nós paramos na página 23. Vamos lá ver o que nos aguarda. Então, a natureza da rede é o subtítulo. Por fim, depois que as células nervosas migrantes chegam a seu destino, inicia-se o processo de formação da rede, desenvolvendo ramos e galhos ou dendritos. Só lembrando que aqui, nessa primeira parte, ele está falando da pré-concepção, né? Do início ali dos órgãos. Ele vai dividir em vários capítulos, são 12, esse capítulo número 1 é a travessia do mar amniótico. Então, é a concepção. Então, a natureza da rede. A partir de meados do segundo trimestre, mais ou menos na metade da gestação, uma rede sofisticada de neurônios com seus axônios projetados e suas exuberantes ramificações dendríticas começam a se comunicar por meio de conexões conhecidas como sinapses. A sinapse não é um ponto de conexão literal entre duas células nervosas, e sim um espaço vazio, microscópico. Um espaço vazio. Uma célula se comunica com a seguinte, enviando um mensageiro químico, conhecido como neurotransmissor, para o outro lado dessa sinapse. O neurotransmissor O neurotransmissor enviado pela primeira célula produz na segunda um sinal químico conhecido como ação potencial. Se a ação potencial tiver força suficiente, ela faz com que a segunda célula libere seu próprio neurotransmissor e, desse modo, passe o sinal adiante. Um único neurônio pode ter dezenas de milhares de conexões sinápticas. Cerca de 150 neurotransmissores singulares e trilhões de conexões sinápticas já foram identificados no cérebro de uma criança por nascer. A profusão de neurônios primitivos é grande. No mínimo 50.000 células são produzidas durante cada segundo da vida intrauterina. São tão imensos os desafios relativos à construção do cérebro que ao menos metade de todo o nosso genoma, que é o catálogo completo de genes humanos que contém todos os nossos cromossomas, se dedica a produzir este órgão que só vai constituir 2% do nosso peso corporal. Olha que bacana. A complexidade do cérebro humano excede em muito a capacidade que nossos genes têm de nos dar instruções. Afinal de contas, o cérebro humano adulto vai consistir em cerca de 100 bilhões de neurônios ou células nervosas, embutidas numa estrutura de mais de 1 trilhão de células gliais, ou células de sustentação. Embora os genes ofereçam a planta de engenharia do desenvolvimento básico do cérebro, a localização final, a trajetória e as interrelações dos neurônios individuais são determinadas, em grande parte, pelos primeiros insumos ambientais. 2 pontos. Nutrição, estado de saúde ou doença, presença de toxinas como a fumaça de cigarro ou álcool, sons ou movimentos persistentes, estados emocionais da mãe e os neurotransmissores associados a eles, e condições intrauterinas, como a existência de gêmeos. Este insumo sempre é idiosincrático, diferente para cada criança por nascer, com tanta precisão
quanto os nossos genes, ele explica a diversidade de personalidades e estilos, a natureza singular de cada indivíduo que se encontra no planeta hoje. E aqui a gente já vai para o segundo subtítulo, mas olha só o que me chamou a atenção, que ele fala aqui que os primeiros insumos que podem corroborar com a concepção, dentre eles, ele fala das toxinas, saúde mental, mas ele fala sons ou movimentos persistentes. O que eu me lembrei aqui? A doutora Eleanor Luzes fala em um dos vídeos dela, em vários, enfim, que como é que chama? A criança com síndrome de Down, a síndrome de Down, ela é provocada por barulhos de serra, barulhos persistentes no ambiente. Então, a grávida está num lugar onde tem uma obra do lado, onde tem um ferreiro, alguma coisa assim, e esse barulho de serra cortando o metal, que isso faz os cromossomos se dividirem de uma forma diferenciada, provocando a síndrome de Down. E, ao mesmo tempo que ela fala que isso é pesquisa científica, né, ela diz que, para corrigir isso, após o bebê nascer, tendo o diagnóstico da síndrome, né, é só ir para a mata, para um lugar mega silencioso, enfim, tem outras coisas. Mas é muito legal como os sons e movimentos persistentes vão interferir no processo de desenvolvimento inicial do bebê. E hoje, Ivan, já falamos exatamente disso na roda, né? Oi? Dos insumos ambientais, como isso influencia, que a Isso. gente não tem ideia, né? A gente não tem noção de que isso pode estar influenciando na formação física do nosso bebê, né? Na formação das nossas células, porque como nós somos água, né? A maior parte do nosso corpo é água, e as vibrações de tudo que a gente, né? Onde a gente pisa, o que a gente escuta, o que a gente come, tudo isso influencia em todo o nosso sistema. E por que não no sistema reprodutor ali, na hora de desenvolver o bebê, né? Tudo é líquido, Uma né? inocência, exato. Tudo muito Fluido, tudo muito fluido. tudo muito tudo E interfere, aí, nossa, gente, é tão importante isso. Nossa, como é né? importante. E aqui ainda é a travessia, né? Vamos ver. Subtítulo: A evolução do cérebro. Essa nova forma de pensar é validada por descobertas da própria ciência evolutiva. Durante a maior parte dos últimos 100 anos, biólogos evolucionistas formados por Darwin acreditaram que um único mecanismo elegante explicaria a diversidade da vida na Terra. Segundo essa visão preponderante, todas as espécies evoluem por meio de mutação aleatória dos genes. Populações com novas características surgem quando as mutações produzem organismos com uma eficiência particular para encontrar comida, para evitar predadores ou procriar. Depois de algumas gerações, esses mutantes bem-sucedidos podem substituir organismos anteriores no interior da sua espécie, ou até formar uma espécie completamente nova. Isso é evolução, né? Segundo esse ponto de vista da seleção natural, a natureza escolheu os organismos que dispunham dos genes, com a maior probabilidade de sobreviver, mas que, além dessa escolha, não tem impacto sobre a expressão dos genes. Mas um questionamento convincente à teoria de Darwin foi feito pela teoria da evolução dirigida, liderado por cientistas como os biólogos moleculares John Kearse e Barry Hall, em 1990.
Não se pode acusar John e Hall de criacionistas. O que sua pesquisa mostra é que as mutações que impulsionam a evolução nem sempre são aleatórias. Em experimento após experimento, eles descobriram que os micro-organismos estimulam mutações particularmente apropriadas a seu meio ambiente, como se um cientista molecular interior estivesse ajudando as células a se ajustarem aos requisitos e necessidades de seu ambiente. Faz sentido, né? À luz desses estudos, os cientistas foram obrigados a reconhecer que os organismos vivos são sistemas dinâmicos, capazes de reprogramar ativamente os comportamentos dos genes para responder aos desafios ambientais. Agora que já entendemos o genoma humano, estamos descobrindo que dentro das sequências espantosamente longas do DNA, só uma pequena porcentagem é código de proteínas. Mais de 95% do DNA não codificam coisa alguma e são constituídos por interruptores cuja função é regular as atividades dos genes. Aí fala de Robert 2000, professor de ciências biológicas e neurologia em Stanford, observa, entre aspas, é como se você tivesse um livro de 100 páginas e 95 delas fossem instruções e conselhos para a leitura das outras 5. O que liga e desliga esses interruptores? Muitas coisas, inclusive mensageiros que vêm do interior das células e do corpo, bem como fatores externos, de nutrientes a toxinas químicas. Carcinógenos podem entrar numa célula, acoplar-se a um interruptor de DNA e ativar os genes que causam uma proliferação descontrolada que acaba levando ao câncer. Por meio do ato de amamentar, a mãe desencadeia uma série de eventos que ativam genes relacionados ao crescimento do bebê. De acordo com o biólogo celular Bruce Lipton, aí ele abre um parênteses, o aspecto maleável da expressão dos genes é uma questão extremamente importante do desenvolvimento fetal. No útero, o feto está baixando constantemente informações genéticas necessárias ao desenvolvimento e ao crescimento. Mas, quando comprometido, ele vai modular as instruções, ativando programas comportamentais que lhe permitam continuar vivo. Todo organismo vivo tem 2 categorias de comportamento para a sobrevivência. 2 pontos. Aqueles que promovem o crescimento e aqueles que promovem a proteção. Entre os comportamentos relacionados ao crescimento, temos a procura de nutrientes, de ambientes favoráveis em um macho ou fêmea para a sobrevivência da espécie. Por outro lado, os comportamentos que promovem a proteção são empregados pelos organismos para evitar que algo de mal lhe aconteça. Em organismos unicelulares, os comportamentos de sobrevivência relacionados ao crescimento e à proteção podem ser distinguidos pelo movimento de aproximação ou afastamento de uma determinada fonte ou alvo. Mas, em organismos mais complexos, como o ser humano pré-natal, os comportamentos são resultado do momento em que as células agem em conjunto. Há uma espécie de reação de gangue, observa Lipton, na qual modelos de desenvolvimento são canalizados para o crescimento ou para a proteção. Como no caso de todo o sistema vivo, a seleção de programas de crescimento ou proteção feita pela criança por nascer baseia-se na percepção que ela tem do seu meio ambiente. Essas percepções afetam a criança em desenvolvimento de uma miríade de formas, mas para a criança por nascer, o único canal é a mãe. Ela serve de conduíte do bebê para o mundo externo.
Segundo Lipton, inicialmente, podemos pensar que a passagem desimpedida dos sinais maternais pela placenta é um defeito do mecanismo da natureza. Mas, longe de ser uma falha de design, a transferência dos sinais maternos relativos ao ambiente para o sistema fetal é a forma da natureza dar ao bebê uma vantagem para enfrentar o mundo externo no qual logo vai entrar. O uso daquele velho provérbio, segundo o qual um homem prevenido vale por dois, é pertinente nessa situação. No melhor dos mundos possíveis, a capacidade da mãe em transmitir informações do ambiente para a prole em desenvolvimento vai afetar diretamente a seleção dos programas genéticos mais adequados para a sobrevivência. O outro lado da moeda é que a mulher grávida em perigo, seja por uma calamidade natural, seja por maus tratos do cônjuge, vai enviar constantemente esses sinais de perigo ao seu bebê por nascer, alterando o equilíbrio do desenvolvimento do cérebro, enfatizando a proteção às expensas do crescimento. Por outro lado, os sinais relativos à existência de um ambiente maternal amoroso e acolhedor encorajam a seleção de programas genéticos que promovem o crescimento. Esses sinais de amor e medo, de importância decisiva, são transmitidos ao feto via moléculas transportadas pelo sangue e produzidas em resposta à percepção que a mãe tem do seu meio ambiente, afirma Lipton. Como a prole vai passar a vida no mesmo, ou essencialmente no mesmo, ambiente que foi gerada, a programação de desenvolvimento do recém-nascido por parte da mãe tem um valor adaptativo para a sobrevivência da espécie. Este é o equivalente da natureza para começar à frente, aí está entre chaves, Programa do Ministério de Educação, Saúde e Assistência Social dos Estados Unidos destinado a combater a pobreza sistêmica no país. Então, vou reler essa frase. Ele diz que esse é o equivalente da natureza para começar à frente, quer dizer, o equivalente ao programa do Ministério de Educação acontece dentro do útero da mãe. Uma parte relevante do novo credo, acrescenta Lipton, é afastar-se da noção darwinista da sobrevivência dos mais aptos e adotar um novo paradigma, a sobrevivência dos mais amorosos. Eu vou fazer uma pausa aqui para comentar, e quem quiser comentar também, que a gente já vai entrar no outro subtítulo. É que eu, como psicoterapeuta, eu tenho um trabalho de acesso ao inconsciente. E no workshop Futuríveis do Nascimento, ou em qualquer outro atendimento psicoterapêutico, a gente leva esse ser para ouvir a sua alma. E essa alma, quando estava no útero, ouvia, ou sentia, ou compreendia todo o universo materno. E aí a gente traz a fala desses adultos dentro do útero materno, sentindo o que a mãe sentia, que tinha violência no ambiente, que tinha escassez, que tinha pobreza, miséria, que tinha amor ou que não tinha amor. Então, esses relatos, eu não acredito, não. Eu sei, porque eu ouvi. Então, todos nós temos memória de vida intrauterina. E é muito importante que a gente conheça que memórias são essas, para que a gente não transfira, né, essa memória, essa lembrança para os nossos filhos e para os nossos netos, e que isso seja indefinidamente passado de geração em geração. Alguém quer fazer comentário sobre isso, sobre essas memórias de vida intrauterina? Eu achei interessante essa coisa de você não achar que você está tendo filho e é evoluindo por uma teoria darwinista, né? Que pode haver uma consciência disso tudo,
né? E isso tudo, toda essa consciência, ela vai ser transformadora desde o ventre. Então, se a cada vez, um grande sonho assim, que se a gente conquistasse, né, que as pessoas tivessem uma pré-concepção consciente, né, uma vontade, um desejo, e levasse isso adiante de forma consciente, né? Não quero dizer aqui que a gente vai viver uma gestação só de luzes, né? Cores e alegrias, né? Mas a gente tendo consciência, né, do que traz a tristeza, do que a gente pode conversar com o nosso bebê, a gente pode conversar com o nosso corpo, com a nossa mente, com o nosso coração e alinhar isso de uma outra forma, né? Ressignificando tudo isso e, obviamente, isso vai chegar no bebê também, né? Então, Exatamente. essa consciência ela é muito importante, essa coisa de acreditar, vou ter filho porque Deus quer e veio porque Deus quis, essa coisa é muito assim de tirar a responsabilidade de cima da gente, né? Que está ali gestando, enfim, a gente que vai criar, que vai cuidar, a gente que vai colocar esse ser humano aqui na Terra. Então, ter essa noção dessa responsabilidade que eles serão os futuros presidentes, os futuros governadores, os futuros líderes, né? E o que a gente quer que aconteça lá na frente, né? Então, assim, é muito, muito bonito isso, assim. E eu acho que faz parte do nosso trabalho, né, Vanja? De trazer isso, e assim, cada vez mais eu sinto a necessidade do sonho da Eleonor Luzes de levar isso para o ensino fundamental, 1, 2, ensino médio, entendeu? Ensinar isso lá nas escolas, de repente nas comunidades, para as pessoas entenderem isso, né? O quanto é importante isso. O quanto antes, né, a gente fica sabendo, a gente já vai raciocinando sobre isso, aceitando, reprocessando, pensando, né? E quando chegar a hora de gestar, a gente está muito mais consciente, né? Porque hoje em dia os nossos jovens, a maioria, né, dos nossos jovens ignoram todo esse processo, né? Isso aqui realmente é um paradigma que a gente está implantando, né? A gente está um pouquinho nadando contra a maré, mas a gente vai implantar. Estamos, então, na página 28, o subtítulo é Sexo na Cabeça. Aí, sexo na cabeça. Um aspecto essencial do amor e da família é, evidentemente, o gênero. Como muitas partes fundamentais da nossa natureza, a diferenciação sexual começa no momento em que somos concebidos. Todos conhecemos os fatos básicos. Quando uma criança é concebida, tanto o pai quanto a mãe contribuem com um cromossoma sexual, o X ou o Y, assim chamados por causa das suas respectivas formas. Quando dois X se combinam, o feto desenvolve seus ovários e se torna uma menina. Quando um X e um Y, por outro lado, produzem um menino, os cromossoma ou cromossoma Y fabrica uma proteína que reveste as células programadas para se tornarem ovários, instruindo-as a se tornarem testículos. Depois, os testículos bombeiam dois hormônios para fora, um para absorver aquilo que se tornaria um útero e outro, a testosterona, que promove o desenvolvimento do pênis, entre outras coisas. O cromossoma Y acelera o crescimento do embrião do sexo masculino, de modo que os testículos possam se diferenciar antes que as grandes quantidades de estrógeno materno cheguem à circulação do bebê. Por esse motivo, os embriões do sexo masculino têm um metabolismo e um índice de crescimento mais rápido que aqueles do sexo feminino. Numerosos estudos mostram que essa tendência se mantém ao longo de toda a vida.
há muito tempo já observaram que o comportamento masculino implica um vigoroso comportamento motor para frente, a propulsão. Os meninos têm muito mais probabilidade que as meninas de preferirem carros, caminhões, ferramentas e outros brinquedos baseados no movimento propulsivo, bem como usar ostensivamente brinquedos neutros, como blocos e figuras de personagem em ação, de forma propulsiva, e de participar em agressão física ou verbal, que envolve um vigoroso movimento para frente, como os combates de futebol americano, de ameaçar, de se vangloriar e assim por diante. Para testar a relação entre propulsão e masculinidade, uma equipe de cientistas da Universidade McGill, de Quebec, e da Universidade de Hertford, em Connecticut, Estados Unidos, 1997, criou uma versão do pega-pega para crianças de 3 a 5 anos de idade. Estudando o grupo a longo prazo, os pesquisadores descobriram que a vigorosa aceleração para frente era a mais pronunciada durante o pega-pega entre as crianças, que mais tarde foram consideradas as mais masculinas, de acordo com outros critérios. Mas a velocidade tem um preço. Desde os primeiros dias da gestação, o metabolismo acelerado leva a um risco maior de colapso, tanto emocional quanto físico. O sexo frágil é, na verdade, o sexo mais rápido, porque a velocidade aumenta a vulnerabilidade. Olha isso escrito cientificamente. É do conhecimento geral que os fetos e recém-nascidos do sexo masculino correm um risco maior que suas congêneres femininas de sofrerem alguma complicação de gravidez, como a pré-eclâmpsia, uma forma de toxemia caracterizada por convulsões. A placenta prévia e a ruptura prematura de membranas, o pouco peso ao nascer e a prematuridade. Os pesquisadores da Universidade de Londres, de 1985, descobriram que os meninos cujas mães sofreram de depressão durante o ano seguinte ao parto têm QIs menores que as meninas filhas das mães deprimidas. Como se vivessem em aceleração, a duração da vida masculina é menor que a feminina, um fenômeno reconhecido universalmente. É verdade. Hoje, os cientistas concordam que essas diferenças se refletem na anatomia cerebral dela e dele e dela. Diferenças causadas por fluxo e refluxo de hormônios durante períodos críticos da vida pré-natal. Em ratos, observa o neurocientista Bruce McQueen, e Harold Schumacher, em 1994, da Universidade de Rockefeller. Esse período, então vamos lá, em ratos, esse período sensível estende-se de alguns dias antes do nascimento a alguns dias depois. Fêmeas que receberam altas dosagens de testosterona durante esse primeiro desenvolvimento vamos lá. Fêmeas que receberam altas dosagens de testosterona durante esse período desenvolvem características físicas e comportamentais como aquelas de machos normais. Por outro lado, ratos machos privados de testosterona por meio de castração durante esse período sensível se desenvolvem como fêmeas. Aqui eu vou abrir aspas para os hormônios que estão nos frangos, nas carnes, nos alimentos, né? E a interferência que isso está fazendo, que faz, tem pesquisas sobre isso, sobre a sexualidade, não sobre o sexo, mas sobre a forma de expressão da sexualidade das crianças. Geneticamente, os sexos não foram alterados. Os machos ainda têm o cromossomo masculino, enquanto as fêmeas não os têm. Mas os atributos comportamentais e estruturais do sexo são trocados. A hora de fazer os experimentos é crucial.
nenhum bombardeio de hormônio na vida adulta produzirá essa mudança. Ela só pode ser obtida durante o período sensível próximo ao parto. Então, retiro o que eu falei. O que está falando? Nenhum bombardeio de hormônios na vida adulta produzirá essa mudança. Ah, sim, na vida adulta. Ela só pode ser obtida durante o período sensível próximo ao parto. Ok? Para os seres humanos, essa fase é diferente, como com o período de maior sensibilidade entre a 12ª e a 20ª semana de gestação. Para descobrir onde os hormônios sexuais atuavam, o neurobiólogo Donald Piffer, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, injetou vários hormônios radiativos em animais e removeu seus cérebros. Aí eu não gosto desses negócios, né? Mas eu tenho que ler. Cortou cada cérebro em fatias finas como papel e depois colocou cada uma delas sobre uma película sensível à radiatividade. E desse modo conseguiu fazer mapas que mostravam que os hormônios se acumularam em receptores específicos, em locais semelhantes no cérebro de peixes, ratos e macacos rhesus. O principal lugar para a ação hormonal, concluiu o pesquisador, era o hipotálamo, uma estrutura cerebral primitiva que fica na base do tronco cerebral. O que faz sentido, porque o hipotálamo é o centro do impulso sexual e do comportamento copulatório. No entanto, o mais intrigante de tudo, observa o pesquisador, talvez sejam os receptores encontrados na amígdala, uma parte do mesencéfalo. Durante a década de 60, alguns cirurgiões descobriram que quando destruíam a amígdala, os pacientes que antes haviam tido ataques de agressividade ficavam completamente passivos. E isso levou Piffer, agora na Universidade de Rockefeller, a sugerir que os hormônios sexuais controlam a agressividade e até o medo. Cientistas da Universidade de Oxford, 1965, mostraram que as diferenças na secreção de hormônio durante a gestação explicavam as diferenças na anatomia e nos tipos de circuito do cérebro dos ratos machos e fêmeas. Estudando a região preótica do hipotálamo, considerada responsável pelo hormônio que ativa a produção dos óvulos, eles descobriram que o fluxo de hormônio para o período sensível induzia a produção de desenvolvimento profuso de sinapses só nas fêmeas. Examinando fatias do cérebro de rato após rato durante certos intervalos de desenvolvimento, os cientistas descobriram que esses circuitos não se formavam desde o início. Na verdade, eles só se transformavam durante a diferenciação sexual, segundo modelos ditados pelos próprios hormônios. Em experimentos posteriores, os cientistas castraram ratos machos jovens e injetaram altas doses de testosterona em fêmeas. Eles já sabiam que essa manipulação alteraria o comportamento e as características sexuais, mas agora provaram que o tratamento alterava também as sinapses do cérebro. Os machos castrados tiveram tipos de sinapses característicos de fêmeas, enquanto as fêmeas, tratadas com testosterona, tiveram circuitos cerebrais típicos de machos normais. Nas décadas que se seguiram a esses estudos pioneiros, os cientistas descobriram que o fluxo e refluxo inicial dos hormônios tornam o cérebro masculino e feminino anatomicamente diferentes numa miríade de espécies e de um grande número de formas. Especialistas em cérebro já sabem há muito tempo que os hemisférios cerebrais, os dois lados do cérebro pensante, são quase simétricos, mas não completamente. Também se sabe hoje que a assimetria é diferente entre homens e mulheres.
Isso talvez explique a observação feita em estudos médicos de que uma lesão, como aquela provocada por um derrame, e que afeta só uma parte do hemisfério cerebral, num dos lados do cérebro, resulta em perdas diferentes de função em homens e mulheres. Olha que interessante. E pode explicar também as descobertas recentes de que as mulheres, em média, parecem ser mais hábeis em tarefas verbais e na coordenação motora fina, ao passo que os homens, em média, parecem se sair melhor na percepção de relações espaciais e em certas áreas da matemática. Algum comentário? Vamos para o próximo subtítulo. Cuidados e alimentação do cérebro fetal. Quanto mais sabemos a respeito das exigências da construção do cérebro, tanto mais claro fica que o insumo determina o resultado. Junto com as implicações mais surpreendentes ainda, as novas descobertas sublinham a importância de diretrizes sobre a nutrição, uso de tabaco, álcool e drogas. Os nutrientes e substâncias químicas que a mãe grávida come ou respira vão entrar em sua corrente sanguínea, viajar até o cordão umbilical, até a placenta e, por fim, vão influenciar o desenvolvimento do cérebro do bebê. Quando o sangue materno é rico em oxigênio e nutrientes apropriados, a criança por nascer floresce. Por outro lado, milhares de estudos de pesquisa documentam agora as sequelas das deficiências de certos nutrientes e vitaminas, deficiências que impedem o desenvolvimento saudável no útero. Há centenas de livros sobre nutrição durante a gravidez, e se você está grávida ou está prestes a ficar, sugiro que leia um deles assim que possível. Mas vale a pena citar repetidamente certos elementos básicos de forma abreviada. Mesmo que sua alimentação já seja saudável, você vai precisar de alguns ajustes, entre os quais o aumento do consumo de proteínas. Cuidado com as calorias. Não acredite naquele velho mito de que você está comendo por 2. As mulheres grávidas só deveriam consumir cerca de 300 calorias diárias a mais do que antes da gravidez. Converse com seu médico a respeito de suplementos apropriados de vitaminas e sais minerais durante a gravidez. Em geral, na lista recomendada às grávidas estão os suplementos de ferro e cálcio, uma vitamina diária e ácido fólico, uma vitamina essencial do complexo B, e a falta de ácido fólico tem sido associada a defeitos no tubo neural, como espinha bífida. A coluna vertebral não consegue se fechar. É óbvio que também há coisas a evitar. Alimentos que podem ser uma fonte de bactérias para seu filho por nascer. Entre eles estão o sushi, ostras cruas e outros frutos do mar que não são cozidos. Sanduíches engordurados, carne de ave mal passada e queijos, como o brie e o camembert, e o leite não pasteurizado. Megadoses de vitamina podem lesar um bebê em desenvolvimento. Bebidas cafeinadas. Alguns estudos mostram que mais que 4 xícaras de café ou equivalentes por dia aumentam o risco de aborto espontâneo, de pouco peso no momento do parto e de síndrome de morte súbita infantil. Lembre-se, o café não é a única fonte de cafeína. Ela pode ser encontrada em chás, bebidas à base de cola e muitos outros refrigerantes e também no chocolate. Tá, mas esquece esse refrigerante aqui. Falou tudo bem, chega no refrigerante, que coisa chata. Fazer regime, o que pode privar você e seu bebê de ferro, ácido fólico e outras vitaminas, sais minerais e nutrientes essenciais necessários para o desenvolvimento do feto e do cérebro em formação. É particularmente importante notar que há pesquisas recentes sobre fome pré-natal,
Olha, uma série de estudos da Universidade de Colômbia usou dados de registro de entrada em instituições psiquiátricas para observar bebês expostos à fome de inverno holandesa de 1944 a 1945. Os pesquisadores descobriram que aqueles expostos à fome de inverno no início, mas não no final da gestação, correram 2 vezes mais riscos de esquizofrenia que aqueles que não foram expostos a ela. Outro estudo que usou dados de indução ao recrutamento militar mostrou que aqueles expostos à fome de inverno no começo da gestação tinham 2 vezes mais probabilidade de apresentar o distúrbio de personalidade esquizofrênica. Gente, olha, vou fazer observação porque eu não aguento ficar calada, mas quem quiser fazer observação, faça também. É uma luta para a gente que orienta grávidas falar de nutrição na gravidez e da amamentação. Porque os profissionais de saúde que estão na obstetrícia rebatem muito isso, dizendo que é besteira. Ah, não tem problema nenhum comer muita gordura. Ah, peixe cru, não tem problema nenhum. Ah, suplemento, não, aqui você toma, nesse aqui tem tudo. Enfim, para de tomar café, não, o médico disse que podia. Quer dizer, a gente, né, Magali, a gente, enquanto doula, a gente tem eu não sei se mais alguém teve uma experiência assim, mas a gente tem essa resistência da mulher em mudar ao casal, né? Não só a mulher, né? Uma resistência do casal de mudar a sua alimentação, até para pré-concepção, porque o sangue precisa estar mais rico em oxigênio. E quando você come fritura, gordura, refrigerante à base de cola, café, peixe cru, você está botando tudo em risco, né? Então, Até mesmo o consumo de álcool, né, Vanja? Tem muitos que acham que tomar um golinho, que não sei o que, ainda é levado como, não tem problema, né? né, Então, assim, é fumar, complicado a gente mudar, né, ajudar a questão dessa mudança cultural em relação que a gravidez, ele é um momento especial onde está sendo, né, uma vida gerada ali. E as você pessoas falam, não, sente que isso não também, é doença, Vanessa? a vida que segue, né? É isso que a gente escuta muitas vezes, né? Você vê isso, você acompanha isso também, Vanessa, Acom- no consultório, Uhum. referente à Acompanho, amamentação, sim. gestação, Principalmente essa questão, né, quando falam a respeito da nutrição ou da alimentação, tem vários, né, que acham que né, é só ácido fólico e ferro, né? Para que o resto? Não, o resto é só comer bem, né? Como se... e comer E hoje a bem, gente... e comer bem é uma referência de cada casa, né? E não Sim. uma O referência consumo do funcional. açúcar, né, do junk food e assim por diante, né? Ah, não, mas é desejo de grávida, né? A grávida ficou com vontade, então é desejo, não pode ficar com bom desejo, né? Daí tem que comer, daí desejo é toda semana. É uma barreira forte, né? Essa da nutrição é uma barreira muito forte e que a gente não tem respaldo com a maioria dos profissionais. A gente fica meio solta nessas observações e eu até sou mais incisiva quando eu dou os cursos de consultoria ou de amamentação, eu sou bem incisiva, eu falo, olha, eu tenho uma lista do que pode comer e uma lista do que não pode comer, mas Vanja, você é nutricionista? Não, eu sou doula, sou observadora da nutrição, sou estudiosa e eu vejo o que acontece, né? E aqui ele está E, falando de coisas que a gente nem vê, né? Ele está falando da formação do cérebro. Então, é, gravidinhas e futuras mamães, por favor, voltem o vídeo e escutem novamente essa parte que fala de nutrição, porque isso é muito importante. Independente de que mês gestacional você está, mas já passei da fase dos 2 primeiros meses, não importa, ainda assim vai ser importante para o seu bebê. E outra assim, né, coisa, Vanja?
Aqui está falando da nutrição, mas também a gente vê também o excesso de medicalização que acontece na gestante também, né? E que também está muito relacionada a esse início da vida aí do bebê que está iniciando a sua formação, desde a medicação para enjoo, mas várias outras coisas que vão surgindo, uma dorzinha, uma coliquinha que sente, alguma coisa, né? Então, tudo isso, assim, é utilizado, né, em grande volume, não é uma coisa, acaba tomando a gravidez inteira, né, medicação. Exato, né? Então, E que às vezes pode ser tratado com uma boa nutrição. nutrição. Né? Uma boa nutrição, ela diminui o enjoo, melhora todo o bem-estar da mulher, a quantidade de ferro e calorias que ela precisa no dia, né? Uma nutrição equilibrada, que eu digo, né? E sempre eu oriento em relação a olhando para a gente, né? Eu falo para elas, olha, fritura faz bem para a gente? Mandam a gente comer fritura? Ah, não mandam. Eu falei, então, né, você não deve comer isso nem na sua gestação, evitar, e muito menos na amamentação, porque o bebê está terminando de formar o sistema digestório dele ali nos 3 meses seguintes. Então, se você quiser ficar louca, você come tudo, porque aí seu bebê vai ficar louco e você vai ficar louca também, né? Mas, enfim, eu procuro trazer essas ideias para o mundo da gente mesmo. Refrigerante é bom para a gente? Não é. Ninguém manda a gente tomar refrigerante. Então, por que eu vou tomar nesse período, né? Então, fica bem mais lógico assim, mas mesmo assim essa dificuldade é grande, porque até os próprios pediatras falam que não influencia o que eu como na amamentação, do que o bebê vai, né? Então, assim, são coisas diferentes, então é bem complicado isso mesmo, assim. E aí eu vou fazer uma observação que eu adoro citar a doutora Helena Orluzes, porque eu acompanho ela há mais de 15 anos. Eu já escutei ela falar de tudo um pouco. E aí ela fala assim, no curso de pediatria, ou de medicina, de uma forma geral, a carga horária de nutrição é um semestre, é pequeníssimo. Então, eles não têm uma referência como uma nutricionista, como um nutrólogo, né? Vai fazer o curso de medicina e vai fazer especialização, aprofundamento em nutrição. Então, as nutricionistas, seja de que área for, mas a funcional e a que cuida de gestação e amamentação, elas têm uma importância fundamental aqui, né? Procurar uma que esteja estudando, atualizada, que tem uma visão maior, né, sobre esse período. E aqui nesse capítulo, né, tá falando apenas da formação do cérebro fetal. Mas se for ver depois na questão toda em relação à introdução alimentar e todo o resto que vai vir em relação à frente, né, que tem tudo a ver com o que está sendo ingerido agora durante a gestação. Né? Exato, memória celular já rolando aí. E é tão importante porque eu tenho acompanhado casos de mulheres tentantes que conseguiram engravidar com acompanhamento da nutricionista. Porque ela combina os alimentos de uma forma que favoreça que o embrião se forme, enfim, a ovulação e preparar o útero e tudo mais. Então, assim, né, a gente é o que a gente come, né? Então, isso. Eu já tive a oportunidade de acompanhar pessoas na pré-concepção, onde a orientação é que fizesse o intestino funcionar. E apenas com essa observação, uma coisinha a mais, a gravidez acontece. Né? Eu quero falar de uma última observação antes da gente finalizar. Aqui tem um subtítulo bem pequenininho, que ele fala aqui da memória de fome, né? Ele fala de uma época que aconteceu na história lá, que as mulheres passaram fome e que aí essas crianças têm a memória de fome. E eu já tive a oportunidade de atender também na psicoterapia mulheres com bebês com APLV. E aí, qual era o histórico dessas mulheres? É que seus avós ou até os bisavós passaram muita fome. E a APLV, né, que é alergia a tudo, né, quando o bebê tem alergia a tudo, não só a proteína do leite, mas a diversas coisas, vai fazendo a mulher que está amamentando sentir o quê? Fome.
ela tem escassez de alimento. E aí ela vivencia um processo que os seus bisavós vivenciaram. E aí, olha só a APLV vindo na memória de forma transgeracional. Isso foi um feedback meu, uma coisa que eu pensei, depois vocês levem adiante e vejam se faz sentido. E aí revisitamos esse lugar da fome, da escassez, e aí as crianças se curam. As crianças se curam, olha que espetáculo. Eu vou ler Gente, aqui. isso é uma constelação, hein? Isso é psicoterapia da alma. É a alma, a gente tem que aprender a conversar com a alma. Vamos lá no último. Esse último subtítulo é bem pequenininho e a gente vai encerrar. A construção do cérebro com ômega 3. É bem pequenininho, é menos de uma página. De todos os nutrientes necessários à construção do cérebro de seu bebê, os cientistas dizem hoje que entre os mais importantes talvez estejam os ácidos graxos ômega 3 de cadeia mais longa, o ácido eicosapentaenoico e o ácido docosahexaenoico, ambos encontrados basicamente no óleo de peixe. Esse é um estudo de 1995. Agora, os cientistas sabem que os óleos ômega 3 foram nutrientes chaves para promover a evolução do cérebro. Com o suprimento abundante em torno da região dos lagos africanos, onde nossos ancestrais evoluíram. Os ácidos graxos ômega 3 foram uma fonte de energia densa e eficiente que nenhum outro nutriente poderia oferecer. Sua importância está documentada na fisiologia humana de nossos dias. Os óleos ômega 3 são os principais tijolos para a construção das membranas que envolvem todas as células do corpo. E eles são particularmente abundantes no cérebro saudável, ao qual conferem às membranas das células nervosas a flexibilidade indispensável para trabalharem com o máximo de eficiência. Portanto, aconselho às mulheres grávidas que prestem atenção ao seu consumo de alimentos ricos em óleo ômega 3, peixe, nozes, carnes de animais criados soltos, todos eles são recomendados. Mas, por favor, não se esqueça de que uma mulher que esteja considerando tomar qualquer tipo de suplementação com ácidos graxos ômega 3 deve procurar a supervisão médica, eu diria nutricional. Uma quantidade excessiva de algo potencialmente benéfico pode ser arriscada. Aqui uma informação nutricional é que a sardinha deve ser consumida, mesmo a sardinha em lata, deve ser consumida uma vez por semana. E aí está um ômega 3 maravilhoso, que é a sardinha. A gente vai parar aqui. Hoje em dia a gente encontra, né? Não é muito comum, mas a gente já consegue encontrar em alguns mercados a sardinha em azeite de oliva, né? Que essa daí é muito melhor do que a que é em óleo vegetal, né? Isso, exatamente. Óleo. Gente, nós estamos antenados, hein? Gostei muito. Nós estamos muito antenadas, é isso mesmo. Olha quanta informação importante, né? E legal que a gente está lendo, relembrando e que vai ficar gravado. Socializem com outras pessoas, tá? Alguém quer fazer mais algum comentário? Já está no horário, lemos por 1 hora, foi muito bom. Muito obrigada pela presença de todas que estão me ajudando a fazer essa leitura. E comentar é maravilhoso. Muito bom. Eu que agradeço. Gratidão, Vange, por essa oportunidade de estar lendo e ainda recebendo, né, a contribuição de vocês aqui, que é muito boa, né? Essa é a melhor parte, né, Vanessa? Poder fazer a troca e enriquecer o conteúdo. Muito obrigada, viu? Obrigada. Boa Tchau, noite, tchau. gente. Boa Gente, noite. um beijo para vocês. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.